Bem-vinda, Jussara. Obrigada. Hoje eu vou receber a Jussara Viavati, uma pessoa que eu gosto muito, né? Mãe, empresária, um mulherão, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e dona de um humor e um alto astral lá pra cima, né? Todo mundo que fala de você, a primeira coisa que fala é da sua animação, né? Obrigada. Você é a primeira convidada desse projeto, que é um projeto piloto que está vindo para dar voz para as mulheres, para as pessoas que me acompanham lá no Instagram, que já, né, há um tempo já me acompanham. Você vai ter a honra de ser a primeira, depois provavelmente em outros momentos virá outras oportunidades. Hoje eu queria conversar com você para as pessoas ouvirem a tua história um pouquinho e para que você pudesse incentivar, motivar, que a tua história fosse motivo de admiração para as mulheres, para que a gente pudesse instigar outras mulheres a crescer também, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse e falasse um pouquinho primeiro do seu trabalho. Vamos começar pelo trabalho, que eu sei que é um trabalho à frente também, né? E aí a gente começa por aí, pode ser? Pode. Primeiramente, queria dizer que estou muito feliz em estar aqui. Gratidão. Eu conheço a Ju faz tempo, né? Ela me ajudou muito no meu caminhar aí, na minha evolução, como ser humano, como pessoa, como empresária. E também dizer que espero que a nossa conversa seja boa e que realmente atinja as pessoas que precisam, né? Porque às vezes uma força, uma conversa, uma história de vida muda a vida de outra pessoa, né? Eu cheguei aqui em 1988, estava grávida do meu filho mais velho, de 3 ou 4 meses. O meu sonho sempre foi sair da minha cidade, do Paraná, que era uma cidade pequenininha. E eu queria crescer, eu sempre fui assim muito proativa, né? Muito empreendedora. Desde pequena eu vendia alguma coisa. E aí nós chegamos aqui no Mato Grosso, nos deparamos com o meu então esposo, né, pai dos meus filhos, no ramo de combustível, e aí eu não sabia nada de combustível, porque eu era bancária. E aí eu pedi para sair do banco. Cheguei aqui e pensei, grávida, o que eu vou fazer em casa? Eu vou para lá. E aí eu comecei a me envolver com o trabalho, entender como era o trabalho, gostei, me empenhei e a gente foi crescendo, evoluindo, era um mercado bem promissor, né? Na época o Mato Grosso estava começando, tinha falta de energia, era mais difícil. Eu lembro que o meu filho era pequenininho, eu levava para o trabalho, dava banho nele tipo 18 horas, de repente chegava o motorista, pegava no colo, Sujava tudo. Sujava tudo, eu tinha que dar banho novamente. E foi uma vida, foi assim, foi trabalhosa, mas valeu a pena, foi legal, né? E foi assim, eu não escolhi o ramo de combustível, caiu na minha mão, depois, né? Você foi a escolhida. Isso, eu fui a escolhida, depois com o passar dos anos eu separei e no divórcio o ramo de combustíveis ficou para mim, né? E aí era um novo recomeço. Novos desafios. Novos desafios, eu sozinha num segmento que é muito masculino, né? E aí eu pensei, bom, eu ia pegar ou largar, né? Eu sempre falo que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. O bicho come, se enfrentar o bicho corre, né? Então eu comecei sozinha, praticamente na gestão e tudo mais. Claro que sozinha em termos, né? Não somos nada sozinhos, precisamos de equipe, precisamos de pessoas. E foi indo muito bem, graças a Deus, e é só agradecer, né? Há um tempo eu falo muito até para as mulheres, o quanto a gente ainda precisa ficar provando o potencial por ser mulher, né? Em um ramo como o teu, provavelmente você teve muitos outros desafios além disso, né? Porque, querendo ou não, tem uma cultura machista de que nós não damos conta de algumas coisas, de alguns setores, né? Por força, por habilidade, por aptidão, por N coisas. E aí você vem, né, e vai confrontando isso, né? Então incomoda de certa forma. Você sentia isso em algum momento, isso te fez pensar em sair do ramo, em desistir? Sim. Foi aí que eu descobri a chave de tudo na vida, que eu acho que é o autoconhecimento, né? Foi aí que eu fui buscar a terapia, sem nem saber que a terapia iria me deixar muito mais forte. Porque você tem ameaças o tempo todo, né? Você tem desafios o tempo todo e você não tem a coragem suficiente para continuar, você depende, às vezes você não é bem tratada, às vezes você é discriminada por ser mulher, tem a fragilidade e tudo mais, né? E aí que eu descobri quão forte eu era e não sabia.
né? Então, através do autoconhecimento, que eu acho que é a chave, todo mundo deveria buscar, né? E a gente tem tudo aqui dentro da gente, né? Só que às vezes a gente não consegue ver, né? Aí, vamos aproveitar seu gancho, porque aí eu quero usufruir, né, do seu processo. Muitas vezes as pessoas não vêm até a terapia justamente porque elas sabem que elas dão conta, né? Eu sou forte, eu já passei por isso, passei por aquilo, como que eu vou agora, né? E aí elas demoram muito tempo para procurar ajuda porque elas esperam chegar no momento que elas acham que elas não estão nada bem, né? Você fez um processo diferente, né? Você procurou conhecimento já sabendo do seu potencial, já sabendo, mas tinha alguma coisa que você sentia ali, que aí eu falo, quanto o sentir é soberano, né? Não é sobre o que eu sei, é sobre o que eu estou sentindo. E eu lembro de muitas vezes conversar com você, né? E você falar assim, não, mas isso eu sei. Sim, Jussara, né? Eu sei que você sabe, mas como é que é isso? Que sentido faz? E falar de terapia, você é uma das minhas pacientes que mais fala tranquilamente sobre o processo de terapia, né? Você acha que você estimularia realmente todo mundo a fazer terapia, né? Independente, você sempre deixa isso muito claro, mas qual foi o maior ganho da terapia na tua vida? A terapia, ela me trouxe valor. Eu nunca esqueço, quando eu cheguei aqui, eu falei para a Ju a primeira vez, eu domino bem no trabalho, eu vou muito bem, mas eu tenho uma questão com meu filho, que tinha depressão, e eu não consigo lidar com isso, eu não sei lidar com isso, né? E aí eu me sinto impotente. E aí você foi me mostrando que eu era capaz, que eu conseguia e me deu caminhos para isso. Mas o maior ganho também é você me trouxe valor realmente. Porque aí através das sessões eu fui percebendo o tamanho do meu valor e não o valor assim, nossa, eu tenho uma empresa, ela tem valor financeiro. O valor que você tem como ser humano, né, como empresário, e o valor que você passa para as pessoas, né? Eu não tinha noção dessa questão, assim, da minha história, né? Da história quando eu vim, que eu acho que foi em 2016 ou 2017, né? E aí, e além de um leque de outras coisas, né? De você tomar decisões, de você fortalecer a tua força, de fortalecer a tua fé, de fortalecer a tua coragem. E reverberou lá no teu trabalho, né? Porque até a forma como você modificou a tua equipe foi fruto desse conhecimento, né? Foi. É um divisor de águas, né? Eu recomendo para todas as pessoas, né, com quem eu converso, com quem eu falo, só que você fazer a terapia, você precisa ter coragem também, né? Porque você vai se confrontar o tempo todo. Se confrontar o tempo todo, mas o ganho é maravilhoso, né, Ju? Bom? Sim, e é o que eu falo com os pacientes de vez em quando, né? O desconforto, as pessoas querem ir para terapia, né, Jussara, para tudo bem, quer já o feedback positivo, né? As qualidades a gente sabe, né? O que está bem a gente sabe. Só que a terapia realmente vai cutucar aquilo que está incomodando, que não está bem, né? O que você precisa mudar, valores que talvez você precisa adequar, erros que a gente comete, porque a gente também comete, a gente só projeta no outro, né? E fazer esse confronto não é fácil, é muito difícil, né? Então, a vida acontece no desconforto, né? Sentir o desconforto, você vai ser levado, ou você vai se habituar com aquele desconforto, que muitas vezes os pacientes preferem isso, né? Quando eles desistem, quando eles abandonam, né? Ou quando até nem chegam ao processo. E no teu transcorrer teve muitos, né? Então, se você eu cheguei em Primavera em 2007, né? A cidade já era bonitinha, eu lembro de eu chegar, eu fiquei um tempo em Pedra Preta, que era uma cidade bem menorzinha, né? Cidades mais antigas do Mato Grosso. Quando eu cheguei em Primavera, eu falei, nossa, nem parece Mato Grosso, né? Aqui eu ou voltava para São Paulo ou saía de onde eu estava, né? E aí eu quis ficar aqui. E mudou muito, de 2007 para cá, a cidade deu um boom. E aí quando eu converso com os pioneiros que chegaram, pessoas que chegaram na tua época, tem mais ainda, né? Porque realmente era um perrengue, muita gente até desistiu e foi embora. Então você podia ter desistido de ter ficado aqui, depois você podia ter desistido de pegar o ramo do trabalho, você se divorciou e não é um processo também fácil, né? A gente também acaba sofrendo preconceito por isso. E aí depois teve toda a questão, né, dos filhos, educar os filhos, criar os 2 homens, né, que você tinha. Então, até hoje você ainda continua nesse processo de ainda provar alguma coisa, né? Ou você usufruiu muito mais, né? Graças a Deus, do que você conquistou como pessoa, como mãe, como mulher. Mas os desafios são enormes e não param, né? E as pessoas querem fazer terapia e elas querem receber alta quando estou pronta para a vida. E eu costumo dizer que a gente nunca está pronta para a vida, né? A gente se fortalece para enfrentar os problemas que vão vir.
Muitos pacientes acham que eles não ganham alta, que a alta não existe dentro da terapia, né? Como é que é pra você, como é que foi pra você o teu processo de alta e como é que você tá agora? Então, muitas vezes, durante a semana e tal, eu pego o telefone e penso, vou marcar uma sessão com a Ju para voltar lá que eu preciso. E aí, diante de um desafio, algo novo, né? E aí, naquela correria que eu ando, que estou sempre correndo, né? Eu acabo deixando para depois. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma manutenção, sabe, Ju? É bem importante. Tipo assim, deixar na agenda. Sim. Porque você vai se reciclando. Sim. E o mundo, ele muda muito depressa, as situações elas mudam muito rápido. E o que eu vejo? Eu vejo que eu cheguei até aqui, quando você fez até aquela pergunta, que eu acho que a capacidade de você se ressignificar com uma frustração nova, porque todo mundo tem, Sim, né? É normal, um os negócios da vida, percas. o problema novo, ele é bem importante hoje para agora. Porque, por exemplo, se você deixar para lá e recomeçar, puxa, o plano A não deu, então vamos para o B e para o C, é tudo muito mais rápido. E eu vejo que na minha evolução, no meu autoconhecimento, eu consegui potencializar muito isso. Que é você perdoar, ressignificar e seguir a vida, porque a vida é pra frente, né? Sim. Não dá pra ficar só olhando pra trás o que eu não fiz, o que eu não fui. Ruminando aquilo ali. E a gente não é perfeito, a gente é sempre o melhor que pode ser, né? E eu acho que é legal da terapia é isso, né? Que nos dá a consciência da gentileza sobre a nossa história. Isso. Né? Porque também nesse processo do ir amadurecendo, quando a gente é muito jovem, né? A gente é muito impetuoso, tanto conosco quanto com o mundo, né? Então, se você parasse para olhar lá para trás, talvez você faria coisas diferentes, né? Mas e aí o problema é a gente ficar ruminando isso. E eu sempre falo para meus pacientes, às vezes a questão é olhar o que não deu certo e reorganizar para não cometer de novo, mas seguir, né? O passado é muito importante, mas a gente precisa também significar. Você teria mudado alguma coisa no teu passado, nesse processo todo? Eu acho que eu teria mudado, eu que perdi um filho, né, com 23 anos, muito jovem, e sempre trabalhei muito, eu penso assim, que se eu pudesse voltar o tempo, eu teria trabalhado menos, para ter dado mais atenção para os meus filhos. Mas eu fui a melhor que eu pude ser naquele momento, e como mãe, como, né, tudo tinha que dar um up em tudo ali, é muita coisa. Mas eu mudaria isso. Mas às vezes eu fico pensando, né, Ju? De repente, você conheceu a história do Pedro e tudo mais, né, e tal. Era o momento dele, né? Então também tem tudo isso. Eu acho somente isso. Mas o desafio de sair da minha cidade, de enfrentar um mundo novo. Meu sonho era morar fora do país. Eu lembro daí, claro, tive filhos, já não deu mais, e você, né, cria raízes. Mas o meu sonho era morar fora do país, era um desafio novo, sabe? Fazer mochila, enfrentar a vida, conhecer o mundo. Quando jovem, né? Sim. Aí depois a vida muda. Aí a gente muda os planos também. Muda os planos também. Mas assim, é isso. E a única coisa que eu mudaria também teria iniciado a terapia há muito mais tempo. Mas eu também entendi assim, terapia para quem perde alguém, para quem está de luto, para quem está num problema muito sério. Uma doença, né? Numa doença, numa depressão. Então, falar para as pessoas que você iria fazer terapia no ano 2000, no ano 97, que eu morava aqui, era algo absurdo, assim, né? Absurdo. Né, Ju? Então, sim. Hoje nós estamos muito mais conscientes e temos o conhecimento muito mais fácil, acessível, né, para as coisas, né? Essa normalidade a gente entender que cuidar da mente é tão natural, faz parte da saúde como qualquer outra área que a gente cuida, né? Você quer falar um pouquinho do teu processo de luto, como resiliência? Do meu processo de luto, quando aconteceu o falecimento do Pedro, eu já vinha, né, trabalhando muito, já tinha toda a questão, né, que ele já tinha uma doença instalada, que era a depressão, que a gente já sabia que o risco era possível e tudo mais. Então, eu já acho que eu estava mais preparada do que uma mãe que nunca fez nada. Mais fortalecida. Né? Mais fortalecida. É doloroso, é difícil, mas eu acho que eu tenho certeza que eu aceitar a dor, porque a tua dor é a tua dor, né? Sim. Nenhuma mãe
nenhuma outra pessoa vai sentir a dor de perder um filho. Então, e agradecer é o caminho. E respeitar esse tempo, né? Eu peguei muitos pacientes pós-Covid que perderam pessoas queridas, né? Eu tenho muitos pacientes que por conta da depressão, né? Uma tendência suicida, problemas muito dolorosos. A gente tem muita coisa que gira em torno dessa perca. E não só do luto em si, né? Mas dos processos de luto. Uma separação é um processo de luto, porque algo morre dentro de você, né? Sair da cidade de origem. Então, eu sempre falo para as pessoas que o luto está tão presente, mas a gente só entende quando alguém realmente, morreu na minha vida, né? E se a gente não olhou para esses outros processos de luto enquanto a gente está crescendo, a gente não vai saber lidar com essa perca tão concreta, né? Que é perder alguém que a gente ama mesmo, né? E as pessoas às vezes querem acelerar o processo. E eu lembro de conversar muito com você depois da perca do Pedro, né? De trazer gente, estar consciente, né? Esteja consciente dessa dor, né? Porque uma hora ela não vai passar, mas ela vai se ajeitar, né? E eu vejo as pessoas querendo pular o processo do luto, né? Eu preciso retomar a vida logo, eu não posso ficar assim, né? As pessoas não sabem acolher, a família não sabe acolher, não sabe escutar o choro, a lamuriação, porque a gente precisa desse tempo também, né? De recolhimento, para depois a gente retomar, né? E eu lembro de conversar muito sobre esse recolhimento, de você, graças a Deus, se permitir, né? Um momento de silêncio, de introversão mesmo ali, para poder entender tudo isso, né? Eu acho, é isso aí, é aquietar o coração, né? Você só consegue, não é fácil, tem dias que você não está bem, está tudo bem, tem meses que são mais difíceis, né? Sim. Mês do aniversário, mês do ano novo, do Natal, as datas de datas comemorativas, né? Você voltar para a tua família, né? Sim. Por exemplo, eu voltei para a formatura da minha sobrinha em janeiro. Não é uma tarefa fácil, e a tua dor é tua dor, e o outro tá festejando e você não pode se vitimizar, né? Porque então por isso que é bem importante você ter esse conhecimento e entender que você precisa seguir a sua vida e que você tem filhos. Eu, por exemplo, tenho netos, né? Eu lembro que o Pedro me admirava muito por eu empreender. Então, quando eu tenho uma dificuldade, eu vou pro quarto dele, agradeço e falo aí, valeu, Pedrão, eu sei que você está aí em cima me dando uma força e a mãe vai à luta, né? Sobre introjetar essa presença, né? Continua aqui, né, de alguma forma. Isso. E a gente continua lembrando. E as pessoas têm, às vezes, até uma dificuldade, né? Porque eu já ouvi assim, mas fulano superou tão rápido, né? Mas esse justamente é o seguinte, não quer dizer que superou. Não. Dentro ali, muitas vezes a gente não está, né, com qualquer outro processo. Mas a vida precisa seguir, no trabalho, os netos, os outros filhos. Quem ficou aqui continua vivendo, né? E encontrar esse equilíbrio entre ter a dor e continuar sendo feliz, de um certo modo, e aí, se você tem um suporte, né, é muito mais fácil. Sim. Mas as pessoas se judiam demais até para procurar esse suporte, né? Nem nesse processo, às vezes, procuram, né, uma rede de apoio, um profissional. Então, e o que eu entendi também na terapia, que a tua tristeza, ela não deve te tornar uma pessoa triste. Então, por isso que, mais uma vez, eu acho importante o autoconhecimento. E sozinhos, e pessoas precisam de pessoas, né? Em tudo a gente precisa. Então, no luto, mais ainda. Então, se você tiver um suporte, você consegue. E aí, eu acredito mesmo que o suporte especializado é diferente de um suporte de uma pessoa. Puxa, mas você está ainda chorando, mas você só reclama. Não é? Sim. E aí, porque assim, é muito difícil tentar entender o outro, né? Sim. Principalmente. Tem uma projeção ali, né? Eu sempre falo, quem dá um conselho baseado no que você sente, né? Na tua experiência. Experiência de vida. Você não está enxergando o outro ali. Então, geralmente, o conselho tem uma chance grande de dar errado, né? Porque você não consegue escutar o que o outro está falando. Você já está pensando que você vai responder. Tanto é que as pessoas falam, se fosse comigo, né? Se fosse eu. Tá, mas não é. Como é que é a realidade do outro, né? Para poder falar, né? Para poder realmente opinar dessa forma. E na terapia isso é de uma forma muito neutra, né? Mas ser sempre com foco em você, no que é importante para você, no teu conteúdo, na tua demanda. E é por isso que surte efeito, né? Aí as pessoas tem que sair de casa nem faz milagre, né? Meu pai disse, mas qual que é a receita para lidar com o estresse, então, outro dia, né? Aí eu vou falar, é um conjunto de coisas. Porque às vezes a pessoa fala assim, vai na terapia. Mas o que o terapeuta vai me ajudar? O que o psicólogo vai me ajudar só em conversar? E não é só uma conversa, né, Jussara? É a análise, é qualificar isso, é quantificar isso, é acolher, é realmente modificar a rotina, porque às vezes a gente está tão perto do problema
que a gente não qualifica nem o estresse, nem a dor, o que está doendo. A gente vai no batidão e o corpo adoece, né? Então a gente vê isso. O luto traz vários problemas somáticos. A pandemia nos trouxe muitos problemas somáticos, né? Porque a pessoa teve dermatite atópica, insônia, problemas com questão a gastrite, um monte de problemas de doença autoimune, e que as pessoas não associam isso a um período de sofrimento, né? Então eu sempre falo que fazer terapia é ficar consciente, é tomar consciência da tua vida, né? E isso faz muita diferença, né? E a terapia faz também você ter uma disciplina, o que você consegue perceber o que você precisa mudar, e aí você vai, como é que eu vou mudar, né? De que forma? Disciplina e foco, né? Ter essa constância pela busca. E aí você começa, e aí você vai fortalecendo isso e você vai conseguindo, né? É a mesma coisa que você falou sobre o divórcio, é muito difícil um divórcio. Mas você sabe que você não é a única, né? E aí eu olhava e pensava, todo mundo sobreviveu, por que eu não vou sobreviver? Né? Vou conseguir. Sim. Né? E o divórcio é uma coisa tão engraçada, porque quando você para pra olhar pra você, você tem que entender o que tá com medo, né? Porque às vezes você tá numa situação tão ruim, mas nessa coisa de você ficar acomodada, você fala, mas não é assim mesmo, né? Não é eu tenho que passar por isso. E às vezes, eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim, você ficou tão bem, né? E as pessoas não sabem nem um terço, às vezes, o que a gente passou. Porque a intenção era ficar bem, né? A intenção não era ficar mal mesmo, a intenção era você ir pra frente, você se construir, refazer, mas não é um processo fácil. Mas pra quem tá de fora, não vê isso, né? Então, outro dia eu estava falando, né? O teu processo te fez também, a tua escuta melhorou tanto, né? Que aí você até brinca, né? Que você virou a psicóloga clandestina. Porque até pra aconselhar, pra orientar, pra motivar a tua equipe, esse processo de entender esses lutos, as separações, o teu crescimento, o teu envelhecimento, amadurecimento, faz você ter uma conversa hoje com as pessoas, tanto é que as pessoas te procuram muito, né, para conselho, para orientar. Sim. As pessoas acabam te admirando por conta disso, né? Porque a tua fala ficou uma fala muito mais, o vocabulário emocional ficou muito melhor para definir, né? Eu lembro do teu processo antes, tipo, a dificuldade de discernir o que você sentia, né? Sim. Como era difícil, você é muito racional sempre, você conseguir mensurar o que você estava sentindo. E o teu vocabulário emocional ficou muito bom, né? Quando eu ouvi você falando o que estava doendo, como estava doendo e aonde estava doendo, eu quase morria de felicidade na sessão, né? Porque é isso que a gente quer mesmo, né? Promover isso no paciente, né? E a vida fica muito mais leve quando você começa a diagnosticar quais são os pesos. Sim. Né? E você sozinha, eu sou prova viva disso, de que sozinha eu não conseguia. Sim. E às vezes a gente acha que consegue, né? Consegue, mas com uma ajuda... A gente quer dar conta sozinho, né? Tem um desejo ali. A gente também fica se cobrando de que eu preciso dar conta disso, né? Parece fraqueza, né? É verdade. E a gente descobre depois que não, né? E uma coisa também que eu acho importante, que a gente precisa entender que a gente não é frágil, sim, que a gente também é forte e que a gente, uma coisa que eu sempre uso, eu uso para a minha vida, não se acomodar com aquilo que me incomoda. Então, se você conseguir se perceber, tá te incomodando, o que eu vou fazer para mudar, né? Sim. Então, às vezes tem mulheres que ficam ali também num relacionamento abusivo, sim, ou infelizes, e estão ali numa zona de conforto e não quer, e não tem coragem, tem medo, né, do novo, né? Do novo para sair, ou, sim, né, em outras situações também, né? Isso eu sempre falo para as mulheres, nessa questão de relacionamento, o quão é importante você ter uma vida pertencente, né? Ter um trabalho, uma independência, uma profissão, ter lazer, ter valores que são seus, não só do outro, né? Saber o que você quer, porque nós não somos só parece que a gente é só mãe e mulher, a gente é feliz assim, se você for casada e se você tiver filhos. Mas a gente também é feliz com muitas outras áreas da vida da gente. Então, se uma falta e você tem todas as outras, sua vida segue, né? Então, o trabalho muitas vezes é motivador, filho é motivador, casamento pode ser, mas se algum deles faltar, você vai ter outra parte para você continuar. Então, essa vida pertencente sua é muito importante. E às vezes eu vejo as pessoas, tipo assim, não, eu vou viver para o outro, né? O outro faz sentido para mim, mas até onde isso é só sobre o outro, ou é sobre você se perder diante do outro, né? Porque senão você sofre muito mais, né? E essa é a diferença, às vezes, porque algumas pessoas têm tanta dificuldade de se refazer depois de uma separação, e porque algumas pessoas sofrem, mas elas seguem, né? Então, você vê, você refez toda a sua vida, sim, né?
Você já trabalhava, mas você teve que remodelar totalmente seu trabalho. Sim. Depois, com a perda do Pedro, a mesma coisa, Também, né? Teve que remodelar difícil. o trabalho, teve que remodelar o fato de ser mãe, mais do filho primogênito, né? Ter a felicidade dos netos em volta de você. E eu sempre falo que mãe, eu tinha passado por muitos desafios na vida e dificuldades e obstáculos, não são, eu digo que tudo é aprendizado, mas você perder um filho é uma dor que não imensurável. E você conseguiu, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu sei que tem mães que ficam 1 ano sem conseguir se levantar. Sim. Né? E eu tenho muita fé também, eu consigo trabalhar, a minha tristeza não me torna uma pessoa triste, consigo levar, tenho altos e baixos, né? Mas assim, é isso aí, é o que nós falamos, né? A vida é pra frente, né? A gente precisa se construir, a gente precisa ficar antenado nessa questão do como eu posso me fortalecer mais e como eu posso me tornar um ser humano melhor, né? Porque aí eu acho que as portas se abrem também, né? Eu sempre falo, né? A vida ela acontece entre um eita e um ufa, né? Às vezes é uma fase muito boa, você precisa curtir aquilo, porque daqui a pouco vai vir alguma desgraceira ali da vida da gente. Que a gente vai descer e depois a gente sobe de novo e a vida da gente vai acontecendo. Não é essa constância, não sou uma pessoa feliz, que a minha vida é super feliz aqui, né? Não, você vai ser feliz em muitos momentos com outras fases da sua vida degringolada muitas vezes, né? E a gente vai no sobe e desce, né? E outra coisa também que eu acho legal é que quando você aprende também a comemorar o sucesso do outro e não se comparar. Ai, puxa vida, né? Tem fases da vida da gente que a gente acaba se comparando um pouco. Por que a minha vida é mais difícil, do outro não é? A vida do outro é tão boa, né? Por que isso, por que aquilo? E a partir do momento que você resolve seguir a sua vida, né? Sim. Também ir aceitando o que vem pra você, porque nada é eterno, né? Nada é eterno. E nessa fase mais difícil da minha vida, teve um dia que eu falei, meu Deus do céu, não tem como piorar mais nada. Aí aconteceu um problema pior, eu falei, acho que eu vou parar de perguntar, porque tem como ficar pior. Então, ok, aceita que você tem um problema, você precisa resolver. Porque tem como ficar pior, né? E a gente vai ter que resolver da mesma forma, então vamos seguindo. É isso aí. Né? Se fosse para você deixar um conselho pra gente finalizar agora, para essas meninas que estão vindo dessa nova geração, né? Já com outra fase de empoderamento, de acesso, qual seria o conselho que você daria para as mulheres hoje? Então, eu diria que elas deveriam seguir a vida delas, né? Ter a sua independência. Eu consegui ter a minha independência há 35 anos atrás, quando a vida era bem difícil. E eu digo que jamais deposite a sua felicidade no outro. Seja feliz por você, evolua por você, estude por você. Seja você, que felicidade está aqui dentro e ninguém tira da gente. Aconteça o que acontecer. Gostou?